Eu tive toda a minha trajetória, as coisas que aconteceram na minha vida, né, acabaram gerando consequências emocionais na minha vida. Então, por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, tem muitos anos que eu não vejo a minha mãe, então eu não fui criada numa estrutura familiar, né? A minha família foi um pouco diferente, eu criei eu e a minha irmã. E isso gerou qual a consequência? A consequência de uma dependência emocional. Então, quando chegava um relacionamento para mim, seja, né, afetivo, eu depositava tudo aquilo ali. Então, imagina esse sentimento de abandono, porque quando alguém morre na sua família, você tem esse sentimento de abandono, né? Um adolescente, uma criança não consegue perceber que a pessoa morreu porque ela não teve escolha, ou teve escolha por questões, por exemplo, de negligência. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Isso trouxe para mim, essa falta de paternidade em casa, me trouxe uma dependência emocional na vida afetiva. Então, eu vivi vários relacionamentos abusivos, sabe? E aí eu falei, gente, eu não estou me comportando muito aquém daquilo que eu realmente sou. Então, eu acabava me condicionando, Fabrício, a viver um relacionamento destrutivo. Isso. Eu costumo falar da importância de ficar bem claro, principalmente desde novo para a criança, a ordem. Primeiro a gente deve amar a Deus, depois a gente, depois vem os pais, depois vai vindo. Porque isso é muito importante, porque quando você descobre que Deus está em primeiro lugar, mesmo tendo faltas paternas ou maternas e tudo, você tem aquela firmeza que Deus está em primeiro lugar, depois é você, e aí você só consegue amar plenamente o próximo quando você entende essa ordem, porque aí você começa a amar com o transbordo do amor de Deus na sua vida, aí tudo muda. Mas... E essa ficha para virar na situação que você estava é um pouco mais difícil, né? Porque você não teve ninguém para te instruir lá na sua infância e tudo, e foi aonde que você encontrou essa virada de chave, porque além de você estar abalado emocionalmente, dependente emocionalmente de outras pessoas. Quem que te deu essa... Na minha vida foi todo um processo, né? Eu não tive assim, eu converti hoje e já comecei a pensar. Não acredito nisso. Existe um processo de mudança de mentalidade. Então, por exemplo, quando eu converti, eu ouvi a primeira vez Deus falando comigo numa boate. Então, eu estava numa boate aqui no Cariru, em Patinga, dançando com um vestido chapado no vácuo, entendeu? E aí o Espírito Santo falou comigo lá, na hora que eu estava dançando, não é aqui que eu tenho para você, não é esse lugar. E aí eu namorava na época e eu falei assim, mas você não está entendendo, é aqui que eu quero ficar. Então, assim, eu não aceitava nem que eu tinha um chamado, né? Senhor, escolhe outro, né? Deixa eu viver a minha vida dessa forma. E aí o Espírito Santo falou comigo de novo. Até que, então, eu saí da boate, esse namorado meu, na época, terminou comigo, e aí eu fiquei extremamente sofrendo de amor. Então, eu fui para a presença do Senhor, não porque eu amava a Jesus, mas porque eu estava cansada de sofrer emocionalmente, sabe? Sabe igual a mulher a mulher samaritana, né? Você já teve 5 maridos e nem o que você tem é seu. Então, foi dessa forma que eu cheguei perto do Senhor. Então, a princípio, eu queria era voltar com o meu ex-namorado. E aí, no decorrer, eu descobri um amor que não é comparado a nenhum relacionamento. E esse amor me arrebatou, sabe?